Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. A maioria do Supremo decide que foro privilegiado só vale para crimes cometidos no exercício do mandato. Mas a decisão final foi suspensa por pedido de vista. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, volta à prisão por ordem da Justiça. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que troca de ministros não influencia a votação na reforma da Previdência. Eu acho que esse tema tem que ser tratado pelo governo. Marinha Argentina confirma que houve explosão no submarino desaparecido há 8 dias. Relatório do Plano Nacional de Educação mostra que apenas 10% dos municípios cumpriram metas de vagas em creches. Escola italiana traz a São Paulo método de ensino para crianças, considerado um dos melhores do mundo. Supremo vai decidir sobre auxílios extras à magistratura, como Bolsa Livro, de até R$5 mil por ano. Eu veria como uma iniciativa positiva se ela fosse estendida a todos os segmentos. Pesquisas indicam resultados positivos, mas bem diferentes para o emprego. Que a gente já tem, engatilhado umas 2 vagas adicionais. E na bancada estão o empresário Emerson Capaz e o economista Antônio Correia de Lacerda, diretor da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo. Participe com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, volta a ser presa após decisão da Justiça Federal. Adriana Anselmo foi levada para o sistema penitenciário de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. No mesmo complexo estão o marido, Sérgio Cabral, e outro casal de ex-governadores, Rosinha e Antony Garotinho, além de secretários dos 2 governos e do presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Por 3-2, o Tribunal Regional Federal decidiu que ela deveria voltar à prisão pela participação no esquema de corrupção comandado por Cabral. Adriana foi condenada em primeira instância a 18 anos por lavagem de dinheiro e estava em prisão domiciliar. A defesa da ex-primeira-dama disse que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Mais cedo, a Polícia Federal prendeu o ex-secretário da Casa Civil e atual procurador do Rio, Regis Fischner, e o empresário Jorge Sadala, ambos ligados a Cabral. Eles são suspeitos de conceder benefícios fiscais a empresas em troca de propina. Fischner e Sadala também foram levados para o presídio em Benfica. Tanto políticos juntos já causou confusão. A defesa de Garotinho informou que ele preferiu não tomar banho de sol porque se sente ameaçado. Rosinha e Garotinho foram presos na investigação que apura a compra de votos e propina paga pela JBS ao casal, que entrou com pedido de habeas corpus na Justiça. Emerson Capaz, boa noite. Boa noite, William. Esse esquema de corrupção no Rio já está funcionando há muito tempo. A pergunta que se faz é: a Justiça vai dar conta de fazer uma limpeza geral no Rio de Janeiro? Eu acho que está dando conta, na verdade vai dar conta. Porque isso aí é uma ponta do iceberg ainda. Mas no fundo, se você olhar, é uma coisa impressionante o Rio de Janeiro, a surpresa que ele nos causa a cada semana. A surpresa não do Rio, mas dos políticos que estão sendo incriminados no Rio. Os 3 últimos governadores do Rio de Janeiro estão na prisão. Os 3 últimos presidentes da Assembleia Legislativa nos últimos de 98 para cá estão na prisão. Dá para você fazer uma reunião de governo, dá para fazer uma reunião da Assembleia do Estado lá, dentro da prisão. E o assinte que se tem que ver na sociedade hoje é uma coisa tão assustadora, tão triste de ver, porque o Rio de Janeiro passa um momento em que a economia vai para um buraco terrível, não só um buraco na questão econômica, que não é igual ao do Brasil, porque o Rio foi roubado inteiramente por essas pessoas e a indignação é maior, é por conta exatamente disso, William. E a gente vê a justiça tomando decisões, a gente vê o juiz colocando as pessoas na cadeia, mas não termina. Aonde eles chegaram é que nos impressiona. A mim, pessoalmente, eu fico bobo de ver a facilidade com que se roubava. É uma sensação de que realmente não tinha ninguém que ia nos impedir lá no Rio de Janeiro e as coisas iam por um caminho, pode ir à vontade, não para de ver coisas, não para de ver limites. Então, eu acho que isso é um exemplo de como as coisas estão acontecendo e mudando no Brasil. A gente fica triste de ver, mas é bom poder ver que isso está aflorando, porque existia, mas estava escondido e no bolso de alguns lá.
Em nota, a defesa do empresário Jorge Sadala disse que seu cliente está à disposição da Justiça e que ele respondeu a todas as perguntas feitas pela Polícia Federal e não tivemos resposta da defesa do procurador Regis Fischner. Como o Emerson bem levantou aqui, de ex-governadores só tem Moreira Franco, de 85 para cá, que não está preso, mas mesmo assim, há suspeições em torno dele, né? O que denota aqui no Rio de Janeiro, mas não exclusivamente, né, há uma organização claramente criminosa envolvendo empresas, envolvendo pessoas e envolvendo políticos, né? E isso sobreviveu governo a governo e, de fato, é de se lamentar, né, que um fato tão escancarado e o volume de recursos que foi desviado e a própria situação em que se transformou do ponto de vista social, econômico, o Rio de Janeiro, mas, por outro lado, finalmente se escancara, né, esse problema, denotando que não é localizado, não é um único partido, não é uma empresa, é um conjunto de fatores, de pessoas, de políticos, de governantes, não só no legislativo, também no executivo, né? Que está o próprio judiciário envolvido, o que vai ser apurado e nós vamos ficar sabendo aí do conjunto de fatores, né? Então, o lado positivo, de fato, é que o problema está sendo enfrentado. Olha, o registro aqui dos nossos telespectadores logo no início do jornal, pela hashtag Jornal da Cultura, o Bob Juliano Fox, só espero que eles não cumpram pena nas confortáveis mansões de praia. O Franz Josef, o que está claro é que os tribunais de contas são inúteis além de caros. Os tribunais de contas poderiam ter evitado isso tudo. Então, sabe o que acontece? Eu fico imaginando o seguinte, num esquema desse tamanho, para você escapar do ponto de vista desses últimos 10, 15 anos de um esquema como esse... Tem que ter acordo com todo mundo. Exatamente. O acordo político e o volume de recursos nesse acordo político transitou em todas as esferas. Nós ainda vamos ter mais surpresas. Se você tem ainda coisas para aparecer, na hora que começar a Polícia Federal a cruzar informações, as investigações do Ministério Público a cruzar informações, vai ser muito difícil, né, Lacerda? Como você colocou, as coisas vão começar a florar em todos os níveis. Daqui a pouco vão aparecer juízes, vão aparecer outras coisas. Não é fácil. A coisa era impregnada de um tamanho impressionante. De fato, Emerson, você tem razão. Um desvio dessa monta e com tal sequência de desenvoltura envolve muita gente. E há de se destacar, quando se envolve tribunais de contas, é que muitas vezes eles estão verificando, quer dizer, a formalidade do caso, né? E dependendo de como o desvio é feito, aquilo não é tão facilmente apurável, né? É verdade. A aprovação do apresentador Luciano Huck, um dos possíveis candidatos à presidência da República em 2018, aumentou 17% desde setembro e atingiu 60% de acordo com a pesquisa Ipsos. O segundo nome da lista é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, né, com 43% da avaliação positiva, que teve empate técnico com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, com 42% de aprovação. Vale lembrar que a pesquisa realizada pelo jornal Estado de São Paulo não indica a intenção de voto dos entrevistados, mas sim a aprovação ou desaprovação da maneira que os nomes citados vêm atuando no país. É curioso isso, né, Emerson? Porque, assim, causa uma confusão para o eleitor você fazer uma pesquisa que não figura a intenção de voto. Você gosta do Luciano Huck? Gosto. Aí figura lá na manchete do jornal, 60% aprovam o Luciano Huck. Na verdade, não é isso que está, né? Não, no fundo, se você olhar a manchete, ela fala assim, 60% aprovam o Luciano Huck. Aprovam aonde? Aí a pergunta que vem na sequência. Para apresentar o Caldeirão? Luciano Huck como apresentador de um programa de televisão ou como uma figura que é colocada para você, assim, a pergunta era, qual é a sua avaliação sobre essas figuras que eu vou mostrar a lista para você? Você aprova ou desaprova? E aí vem uma lista, uma sequência enorme de políticos que estão incriminados o tempo inteiro por aí, sabe? Aparece o Lula, aparece esse, aparece outro, e de repente aparece o nome do Luciano. Não, Luciano Huck, sim, eu aprovo. Eu até acho baixo 60%. Ele deveria ter um índice maior como uma pessoa que está fora, é um apresentador de televisão super reconhecido e, obviamente, todo mundo não vai dizer nada diferente disso. E sabe, William, o que me leva a crer que é o seguinte, existe hoje, na população brasileira, e em geral, um cansaço
A eleição em 2018, no ano que vem, será uma disputa de um cansaço da opinião pública com duas coisas. Cansaço dos políticos, de um lado, e o cansaço da bagunça que o país está se metendo pelo outro. Se o cansaço com os políticos for maior no momento da decisão do que a confusão que está sendo provocada, é a tendência do eleitor em pegar um outsider completo. Mas, se este outsider, mesmo com todo o que você tem, provocar mais confusão, a tendência das pessoas é escolher alguém que seja da política, mas que dê tranquilidade para o segmento das mudanças no país. Então, é muito cedo para essa avaliação. O William colocou muito bem. Não foi uma pergunta, você votaria nele para presidente da República ou não? Porque essa é a real pergunta. Esta pergunta deverá aparecer daqui 6 meses e aí nós vamos olhar nessa pergunta a avaliação que todo mundo vai fazer. Tem muita água para correr. Mas há essa confusão. Está aprovado, pronto. Entrou no jogo político e já começa uma aceleração terrível. Mas parece que ele descartou isso, né? Então, hoje, parece que até por conta dessa pesquisa, ele andou soltando de que não vai entrar na disputa eleitoral para valer mesmo e que já é uma decisão que ele deve anunciar nos próximos dias. Isso já aconteceu com o Datena aqui para São Paulo. É verdade. Normalmente, no caso em questão, eu suspeitaria que se trata de uma declaração apenas protocolar, que deve ser lida exatamente ao contrário. Quer dizer, o fato dele dizer que não pretende se candidatar, que provavelmente ele se candidatará, o Luciano Huck. Você acredita? Eu acredito. Porque eu conheço pessoas que estão trabalhando com ele, já estão montando o plano de governo, etc. O que eu acho que vai ocorrer é que, devido a esse fato que vocês muito bem apontaram, que não é uma pesquisa de intenção de voto, isso vai criar esse nível de aprovação, entre aspas, de 60%, que é baixo até para quem não tem o desgaste de ter governado nada, de ter dirigido sequer algo público, né? Pode, por outro lado, gerar uma frustração quando vier a intenção de voto. Porque a pessoa pode achar ele ótimo, mas não votaria nele. Então, eu diria que, muito provavelmente, a intenção de voto dele é muito menor do que o índice de aprovação dele. E isso pode gerar até um efeito perverso, contrário ao que está. Eu acho que até essa declaração de que não está na disputa é uma forma de amenizar esse possível efeito. Pode ser, porque o jogo político hoje está muito pesado. É um jogo, você tem que ter um pouco de casca dura, né? É uma coisa difícil de avaliar no âmbito familiar, no âmbito dos seus filhos, no âmbito de uma decisão de alguém que tem esta visibilidade pública. O Henrique Meirelles, só começou o nome dele a aparecer como candidato a presidente, apareceram na mesma semana várias denúncias que nunca tinham saído em uma semana. É só colocar a cabeça para fora. Só, assim, e é uma pessoa com um gabarito de ministro da Fazenda, ex-presidente do Bank Boston e tudo, começou a apresentar denúncia de tudo quanto é lado. Ex-presidente do Conselho Consultivo da JIS, exatamente, que da JIS. é a holding da JBS. Então apareceu um montão. O jogo é pesado e eu acho que a avaliação que o Luciano Huck, que é uma pessoa séria, não tem nenhum demérito em relação a ele, tem que avaliar, é exatamente essa. Está preparado para um jogo duro, bruto e sem nenhum constrangimento de acabar com a vida de uma pessoa em uma semana, se for necessário. Juízo. O Rogério Rizzo, se eu quero gente nova na política, mas alguém que conheça o Brasil e seus problemas. O Demival Silva, na situação política que se encontra o país, é muito perigoso surgirem salvadores da pátria. Sim. O Palácio do Planalto apresentou uma nova proposta da reforma da Previdência, com texto mais enxuto. Michel Temer esteve hoje em Rondônia. O presidente Michel Temer participou hoje da inauguração de um hospital em Rondônia, construído através de doações. Sem mencionar a reforma da Previdência, ele falou do diálogo com os parlamentares. O Congresso Nacional me deu um apoio extraordinário. Não foi sem razão que nós conseguimos fazer extraordinárias reformas. Temer busca apoio para aprovar a versão enxuta da reforma da Previdência. Ficou definido que a idade mínima para se aposentar para os homens é de 65 anos e para as mulheres 62. Haverá um período de transição ao longo de 20 anos. Professores de ambos os sexos podem se aposentar aos 60 anos. Policiais e trabalhadores em condições prejudiciais à saúde aos 55 anos.
O tempo de contribuição mínimo dos servidores públicos foi mantido em 25 anos. O do setor privado ficou em 15 anos. Mas para receber 100% do benefício, hoje em R$ 5.531, será necessário contribuir por 40 anos. E o limite para acúmulo de aposentadorias e pensões ficou em 2 salários mínimos. O objetivo do governo é votar a proposta no início de dezembro. No plenário da Câmara são necessários 308 votos. A reforma ministerial foi uma das maneiras encontradas pelo governo para tentar angariar apoio. Estratégia que, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, não fará diferença. Eu acho que você tem unidade na base de compreensão que as reformas precisam ser feitas e a previdenciária também. O tema das mudanças ou não do governo, eu acho que esse tema tem que ser tratado pelo governo. Lacerda. Pois ninguém pode, evidentemente, dizer que o Brasil não precisa de uma reforma da Previdência, como em outras áreas. O problema é que está faltando um debate mais aberto e mais transparente envolvendo a realidade brasileira, né? Você exigir de um trabalhador comum, né, 40 anos de contribuição me parece um tanto exagerado. Eu vejo que a tentativa do governo de oferecer cargos em trocas, liberar verbas, enfim, algo que já se observou em outras votações, é uma tentativa desesperada de tentar viabilizar a aprovação, mesmo nessa versão mais enxuta da reforma da Previdência. E vejo que o governo enfrentará muitas dificuldades em aprovar essa reforma. Mas não tem uma transição aí de 20 anos? Tem uma transição. Eu acho que esse vai ser o principal argumento, né, que o governo tentará utilizar. Na medida em que se aproxima o ano eleitoral, evidentemente o Congresso estará mais sensível à visão da população. E há uma desaprovação muito grande, não só do governo, como também das reformas propostas. Essa reforma vai ter que acontecer em algum momento, né? Não, e você colocou muito bem o seguinte, as pessoas ainda não perceberam, não se deram conta de que essa transição de 20 anos, não vai nem se perceber, quando se fala em reforma da Previdência, essa transição é importante por conta do déficit público futuro, da crise fiscal que o Brasil vive, ela é extremamente importante porque na previsibilidade dos déficits futuros, você muda a tendência do aumento constante de déficit se não fizer a reforma. Agora, para o cidadão comum, é bom lembrar que é muito suave essa transição, não é uma pancada de cara que muita gente pensava, bom, amanhã se aprovar a reforma da Previdência, o governo agora começou a explicar melhor isso, está fazendo uma campanha de explicação. E os deputados, aqui o Rodrigo Maia colocou, não, isso não tem nada a ver, o presidente da Câmara aqui, não tem nada a ver com a reforma ministerial. Tem a ver, sim. Claro. A gente já viu muitas vezes aqui mesmo, William, uma discussão de que a reforma da Previdência só passará na Câmara se fizer uma troca ministerial, troca de cargo, tira de lá, põe aqui, que não tem nada a ver com a reforma, né? O impressionante é isso, para eu ter mais cargo, para poder negociar mais e com isso eu boto a minha bancada para votar a favor. Não se a proposta é boa ou é ruim, ou seja, não se está pensando no Brasil. Mas quantos cargos a mais eu consigo para votar aquilo que o governo quer, não aquilo que é bom para o país? Sim mesmo. O Cláudio Nunes, o Brasil não precisa de reforma da Previdência. Marcos Paulo Miranda, daqui a pouco a reforma da Previdência chamará remendo da Previdência. Em 2020 terá que ser feita novamente. O fato é que precisa, não é isso? Precisa. Urgente. E eu te diria o seguinte, o que não pode ocorrer? Vamos excluir os militares, vamos excluir o judiciário. Isso mesmo. Vamos excluir. Não isso. pode, tem que entrar todo mundo. Segundo, como é que vamos tratar os devedores da Previdência? Isso precisa ficar claro para a sociedade, né? Porque há um déficit na Previdência, mas como é calculado esse déficit, né? Então isso precisa ficar mais claro, porque há controvérsias, tá? de ambos os lados há controvérsias. Então isso precisa ser colocado, isso precisa ser debatido, por mais difícil que seja, né? E por mais necessário que seja fazer a reforma, mas ela não pode ser imposta, né? Porque ela não se sustentará nem política nem economicamente. Por unanimidade, a Comissão de Ética do PMDB expulsou a senadora Cátia Abreu do partido. A decisão foi acatada pelo presidente do PMDB, senador Romero Jucá. O processo para expulsar a senadora Cátia Abreu começou em setembro do ano passado, depois que ela votou contra o impeachment de Dilma Rousseff, contrariando a orientação do partido. Cátia foi ministra da Agricultura na gestão de Dilma. A senadora também tem feito críticas ao governo do presidente Michel Temer e foi contra a reforma trabalhista. Em nota, Cátia disse ter sido expulsa por não ter feito concessão à ética na política.
Quem guarda dinheiro vivo em casa vai enfrentar mais burocracia no ano que vem. A Receita Federal decidiu exigir que esses contribuintes prestem contas todos os meses. Guardar dinheiro no colchão era algo comum antigamente, mas hoje... Acho meio perigoso guardar em casa. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Já guardei até ser assaltado. Muitos contribuintes declararam à Receita que guardam dinheiro em casa. 140 informaram ter mais de 10 milhões em espécie. Guardar toda essa fortuna não é crime, desde que a origem seja declarada no imposto de renda. Para ter mais controle sobre o dinheiro vivo que circula no país, a Receita determinou que os recebimentos de quantias acima de R$30 mil em espécie devem ser comunicados ao fisco. O dinheiro pode ser de uma ou mais operações. As pessoas ou empresas devem fazer uma declaração mensal à Receita Federal. A medida vale também para advogados e contadores. As novas regras entram em vigor no início do ano que vem. Quem descumprir as normas ou prestar informações incompletas poderá ser multado. O valor da penalidade varia de 1,5% a 3% do total da operação. Num segundo momento, o fisco vai fazer uma investigação mais profunda, com visita aos donos do dinheiro. Eu vejo essas medidas como uma forma de combater a lavagem de dinheiro, o dinheiro ilícito, e de aumentar a arrecadação tributária do país. A mudança não deve alterar a rotina da maioria da população. Nós temos perto de 30 milhões de declarações entregues todo ano. Quer dizer, nós devemos ter 0,0 alguma coisa de pessoas que declaram valores expressivos guardados em casa, né? Então, isso realmente é para um público muito pequeno, não deve pegar o cidadão comum. Lacerda, como é que será isso? O fisco vai ligar para sua casa, deixa eu ver aí seu dinheiro aí, Lacerda. Isso é uma facilidade para os golpistas também, né? Exatamente, né? Porque o que motiva uma pessoa a guardar dinheiro em espécie em casa? Ou ele desconfia do sistema bancário, ou ele não sabe, não pode declarar, não tem como declarar a origem daquele dinheiro, né? É o mais provável, né? Porque é preciso lembrar o seguinte: o Brasil é o país dos juros altos, né? O país que mais paga juros. Então, se você for fazer uma aplicação, você vai receber os melhores juros ainda do mundo. Apesar da queda recente, continuamos lá no topo, entre aqueles países que mais pagam. Então, é um contrassenso, porque além dos problemas que já foram apresentados, segurança, problemas com o fisco que você pode ter, você está perdendo dinheiro, porque você está deixando de receber o juro da aplicação daquele dinheiro. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: isso de fato afeta essa busca da Receita Federal, uma parcela muito pequena. Mas tem algo aí que vai infernizar todos nós, porque o corte que eles vão fazer é R$30 mil para as empresas e pessoas. Então, a imensa maioria, 99,8% da população brasileira, que não tem nada a ver com aquela 0,2% que tem mais de 10 milhões em casa, vai ter que se submeter a uma burocracia infernal, né? Toda vez que for movimentar dinheiro em espécie. E dar cafezinho para o cara do fisco. Essa iniciativa acaba pegando o cidadão de bem, né? Só o cidadão de bem. Eu fico impressionado com o seguinte: a iniciativa, o controle, sempre é importante. O que me assusta são 140 pessoas terem mais do que 10 milhões. 10 milhões vezes 140 dá 1 bilhão e 400 milhões em dinheiro fora do sistema bancário, em casas espalhadas. Quantos G10 dá isso? Se você olhar, quantos G10 nós temos? Porque o Gedel tinha 51 milhões no apartamento dele. 51 milhões. Se tem 140 pessoas que dizem que tem mais de 10 milhões na sua casa, é uma coisa absurda. E obviamente que um volume de 5 milhões, 6 milhões, eu não sei por que ainda não foram investigar isso. É assim, agora estão começando a investigar uma coisa que é assustadora. Você tem milhões guardados em dinheiro dentro de casa, como falou o Lacerda, sendo que você tem sistema bancário, tudo só tem uma explicação: esse dinheiro não podia circular, esse dinheiro não tinha para onde ir. E como o controle financeiro internacional e de bancos hoje é eletrônico, o Gedel e outros que guardam esses volumes em casa, é como você ter um banco seu. Você tem um banco na sua casa. E dizem que aquele do Gedel era o banco do partido dele. Aquilo é uma espécie de banco e que tem outros bancos de outros partidos guardados em outros apartamentos que estão investigando para ver se chegam. Talvez isso seja a pista de que eles vão pegar esses outros bancos. Tomara. E aquela autoridade que declarou que
uma bala com 500 mil reais não caracteriza um crime, né, necessariamente, provavelmente está habituado a conviver com gente que tem, então, milhões em casa, né? Porque não é... O Márcio Ramos está dizendo aqui, ó, e se o dinheiro estiver em mala? Pois é. Então. Mas vai estar em casa do mesmo jeito. A Marinha da Argentina informou que houve um barulho de explosão antes do submarino desaparecer na costa da Patagônia. Os familiares entraram em desespero. Os familiares dos 44 tripulantes chegaram à base naval de Mar del Plata, a 400 quilômetros da capital, Buenos Aires, aos prantos. O capitão Henrique Balbi explicou que o ruído foi registrado logo após o submarino San Juan anunciar uma pane elétrica e sumir dos radares na quarta-feira passada. O barulho seria condizente com uma explosão no fundo do mar. As buscas pelo San Juan entraram hoje no 8º dia. 13 países ajudam no resgate com aviões e navios. O submarino foi fabricado em 1985 e, segundo o jornal argentino Clarín, foi totalmente reformado entre dezembro de 2008 e junho de 2014, no Complexo Industrial Naval Argentino, Sinar. Veja a seguir, 90% dos municípios brasileiros não cumprem metas para vagas em creches. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal vota para restringir foro privilegiado. Voltamos já já. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou favorável à restrição do foro privilegiado, mas a decisão final foi adiada porque o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar a questão. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a se manifestar. Em junho, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista dele. Hoje, Moraes discordou em parte do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e defendeu uma restrição menor do foro. Não há aqui margem para que se possa dizer que infrações penais comuns que praticadas por deputados e senadores não sejam de competência do Supremo Tribunal Federal. Pela proposta de Barroso, parlamentares e ministros só manteriam o foro, que é o direito de serem investigados e processados no Supremo Tribunal Federal em casos de crimes cometidos durante o mandato e com relação ao cargo. Os ministros Edson Fachin e Luiz Fux acompanharam o relator. Somada à votação da primeira sessão, a proposta conseguiu a maioria, 6 votos. Mas o ministro Dias Toffoli pediu vista e a decisão final foi adiada. Mesmo assim, o ministro Celso de Mello adiantou que será favorável à restrição do foro. Além de Dias Toffoli, faltam os votos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Atualmente, 54 mil pessoas têm foro privilegiado no país. Com a restrição do foro, 90% dos 531 inquéritos e ações penais no STF passariam à Justiça Comum, de primeira instância. A sessão no Supremo ocorre um dia após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovar uma emenda que mantém o foro privilegiado apenas aos presidentes de poderes. A proposta vai passar por uma comissão especial e depois será submetida a 2 turnos de votação no plenário da Câmara. Lacerda, olha aqui, o Marcos Paulo Miranda dizendo, traduzindo, o ministro pediu tempo para cozinhar o galo para dar tempo do Congresso se salvar por si só. Eu fico pensando, o ministro pede vista do processo para ele analisar um negócio que já foi massacradamente analisado por todos. Já, né? E fica muito claro que mesmo que haja alguma eventual distorção, e sempre pode haver numa decisão desse tipo, mas no fundamental ela pega um ponto central, né, que é evitar no futuro que pessoas que têm problemas com a justiça se candidatem para obter foro privilegiado, né? A segunda vantagem, eu vejo, dessa restrição é tirar um pouco o encargo do Supremo, né, da Suprema Corte, que ele possa se dedicar àqueles casos que realmente justifiquem estar nessa instância. E as demais instâncias, claro, julgam os crimes comuns. William, eu fico impressionado com essa questão. Realmente me deixa triste de ver um posicionamento de um ministro do Supremo nessa linha, porque pedir tempo por uma questão sedimentada na sociedade, discutida amplamente, já mais para lá do que se imaginava de tempo para essa decisão ser tomada. E o que é pior, essa decisão não tomada entope o Supremo.
Os casos sobem para o Supremo porque a casta de privilegiados que vão para o Fórum Privilegiado do Supremo vai aumentando por conta do que hoje está acontecendo no Brasil. Então, era mais do que nunca o tempo de se tomar essa decisão e diminuir a lista de processos que vão lá, porque, obviamente, inclusive o recurso deste caso está no Supremo, de um caso que é de 20 e poucos anos atrás. Recurso é um prefeito que foi deputado federal, que depois voltou a ser prefeito de Cabo Frio, que depois voltou a ser deputado federal e foi entrando com recurso e subiu para o Supremo. O caso este que está provocando essa decisão é de antes do ano 2000. Então, você veja, tempo. Pelo amor de Deus, pedir tempo num caso desse é o fim do mundo. Pela lógica, a análise que se fazia era que, como tem apenas uma instância que é o Supremo, o processo teria que andar mais rápido, mas não é isso que acontece. O Supremo já julgou quantos parlamentares? Eu não lembro de nenhum. Não julga. Porque você acaba congestionando. Transitado em julgado. Demora muito. É por isso que todos querem o foro privilegiado. Tá certo que a última instância você não cabe recurso, mas o tempo que leva... caduca, espera, volta, os embargos e não sei o quê, e usam essa chicana, né, para se defenderem. Um dos mais importantes indicativos da recuperação da economia é a criação de empregos. Os principais índices revelam uma retomada da abertura de postos de trabalho, mas o número exato dessa recuperação depende da metodologia. O desemprego da Luciana criou 3 vagas de trabalho. E não estamos falando de substituição de mão de obra. É que a engenheira química, desempregada desde maio, acabou de contratar funcionários para a loja de tortas que será inaugurada amanhã. Diria que a gente já tem, engatilhado umas 2 vagas adicionais. Porque a gente vai ter delivery também e com isso o trabalho deve aumentar bastante. Aos poucos, as vagas de emprego voltam ao mercado de trabalho. Hoje existem 2 metodologias para medir o emprego em todo o Brasil. O CAGED, do Ministério do Trabalho, e a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE. O CAGED é um levantamento mensal realizado com base no total de pessoas contratadas com carteira assinada e as demitidas no período. O resultado positivo significa mais contratações do que demissões, ou vice-versa se ficar negativo. De janeiro a outubro, o CAGED indica que foram criados 302 mil empregos formais. O cálculo da PNAD, além de analisar as vagas formais, também leva em conta os informais, os que têm negócio próprio e servidores públicos. O último dado desse levantamento é de setembro e indica a criação de 1.100.000 postos de trabalho no acumulado em 12 meses. Essa diferença nas metodologias é que gera uma certa confusão. Porém, os dados são positivos, tendência que deve se manter em 2018. Como a gente espera que a economia ganhe tração, ganhe velocidade de crescimento e tenha um crescimento mais robusto, ela consegue gerar mais vagas de trabalho. Se isso se confirmar, brasileiros como a Catiele terão que comemorar. Ela encontrou uma vaga na nova loja de tortas depois de 6 meses desempregada. O peru de Natal está garantido. Isso significa emprego, significa empresas confiantes e mercado aquecido, é isso? Isso, a gente vem falando há um tempo aqui já. Você até brincava comigo quando eu falava 6 meses atrás disso. Ele falava, doutor otimista está aqui do meu lado dizendo que a economia vai melhorar. Eu estou confirmando que não era só otimismo. Era um certo realismo de que você sentia que as coisas iriam melhorar. Por quê? A inflação em queda, mesmo que você... não sinta ainda no seu salário efetivamente uma recuperação do salário, a recuperação do poder econômico do consumidor aumenta muito. O preço das commodities está caindo fortemente, isso leva o preço dos alimentos nos supermercados. Por exemplo, feijão estava R$12 na época que deu aquela crise, o quilo passou a R$2, R$3, R$4. Leite de R$2,80 para R$2. Você tem uma queda brutal e isso faz com que o consumidor volte ao supermercado, está voltando a comprar. Alguns donos de redes de supermercados e de atacados me disseram outro dia que será um Natal de mesa farta e cheia, porque realmente a sensação de poder econômico melhor faz com que o consumidor vá às compras
E isso que está mostrado aqui, a recuperação do emprego, sim, formal, é mais de 1 milhão de vagas, juros em queda, o que é bom para o Brasil, e inflação em queda. Então, 2018, se você conseguir aprovar a reforma da Previdência, os investimentos começam a voltar. Hoje você só não tem investimentos maiores no Brasil, porque você ainda não tem a certeza de que a questão do déficit público vai ou não ser controlada. Se a reforma da Previdência passar, você tem uma retomada do investimento que aí sim cria um círculo virtuoso mais forte. Mas aí há muitos desempregados ainda e a população ainda não sente onde esse emprego está. Inclusive, essa é a pergunta do Cláudio Nunes aqui. O Brasil tem emprego onde? Exatamente. Esse é o problema. Você tem um estoque de desempregados muito grande. Né? Então, você tem 12 milhões e meio de pessoas desempregadas. Tudo isso que o Emerson falou é verdade. Caiu a inflação, então as pessoas têm mais renda, mas é as pessoas que estão no mercado de trabalho, que têm um emprego, porque tem muita gente que não tem renda. Então, esse cara, o Natal dele vai ser péssimo, porque ele não tem renda e não tem perspectiva de ter renda no futuro próximo, porque tudo isso vai melhorar muito gradualmente e a qualidade do emprego está caindo muito. No exemplo da reportagem, você está substituindo o emprego de uma engenheira química, que se torna uma empreendedora, que é algo positivo, mas o que a gente sabe no Brasil, primeiro, os empregos gerados têm sido precários, com salários muito baixos, e o nível de mortalidade, infelizmente, das pequenas empresas, como apontam os próprios dados do Sebrae, né, é muito alto, até porque muita gente não se prepara, né, não planeja a abertura do novo negócio. Então, eu acho que o trabalho por conta própria, ele pode ser sim uma alternativa, desde que planejado, desde que se estude o mercado. Agora, o problema central é o seguinte: o que gera emprego de qualidade? É economia em crescimento. E, infelizmente, o crescimento, para valer da economia, ainda vai demorar muito a ocorrer. Aliás, eu diria até o contrário. A inflação, um dos fatores que tem derrubado a inflação também é a extensão da crise. Né? Nós estamos saindo da maior crise brasileira que a gente tem na nossa história, e isso também é um fator que não deixa espaço para subir os preços. Então, o emprego só vai, em termos quantitativos e qualitativos, melhorar com a economia se recuperando, com a economia crescendo, o que poderá ocorrer o ano que vem, algum crescimento certamente virá, mas ainda longe do período pré-crise. Levantamento mostra que 90% dos municípios não cumpriram meta para atender crianças em creches. De acordo com o Plano Nacional de Educação, apenas 563 municípios brasileiros cumpriram a meta de manter pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Isso representa só 10% das cidades brasileiras. Crianças com 4 e 5 anos deveriam estar todas matriculadas na pré-escola até o ano passado, mas somente 14,5% dos municípios alcançaram o objetivo. Um estudo mostrou que há alta concentração de produtos farmacêuticos e de cocaína na Bacia de Santos e litoral de São Paulo. As pesquisas são realizadas desde 2014 pela Universidade Federal de São Paulo e pela Universidade de Santa Cecília. Os principais responsáveis pela presença das drogas no ambiente marinho são a rede de saneamento doméstico e o possível descarte de entorpecente nas águas para escapar da fiscalização da alfândega. Myanmar quer repatriar os 600 mil rohingyas que estão em Bangladesh. Nos últimos 3 meses, a minoria muçulmana foi perseguida e massacrada pelos budistas. Mais de 400 pessoas morreram. Os governos de Myanmar e Bangladesh assinaram um acordo para a devolução forçada dos Rohingyas. O processo deve começar nos próximos 2 meses. Os termos da negociação não foram revelados. A ONU acusa o exército de Myanmar de realizar nos últimos 3 meses uma limpeza étnica contra a minoria muçulmana e teme que os Rohingyas voltem a ser alvo de perseguição e chacinas. No país budista, eles não são reconhecidos como cidadãos, não têm acesso à saúde e educação e vivem abaixo da linha da pobreza. Em instantes, educadoras italianas trazem ao Brasil método de ensino considerado um dos melhores do mundo. STF vai decidir sobre o fim de auxílios pagos pelos tribunais regionais a magistrados, como Bolsa Livro. São nossos próximos assuntos.
Ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal questionam pagamentos de auxílios para juízes e desembargadores. Em São Paulo, por exemplo, os tribunais de justiça pagam até R$5 mil por ano para que os magistrados possam comprar livros. Dono de uma biblioteca com 5 mil livros comprados do próprio bolso, este professor de ética defende o Bolsa Livro com outro direcionamento. Eu veria como uma iniciativa positiva se ela fosse estendida a todos os segmentos, quer dizer, a todas as profissões, a todos aqueles que de algum modo necessitam de livros para sua formação, professores, médicos, engenheiros, etc. Tribunais de Justiça de São Paulo e do Maranhão oferecem um auxílio para que juízes e desembargadores comprem livros. Em São Paulo, o benefício é de R$5 mil por ano para a compra de livros, programas de computador e equipamentos. No Maranhão, essa espécie de Bolsa Livro é de R$ 1.300. Se todos os magistrados do estado de São Paulo solicitarem o valor integral, o custo será de R$ 13 milhões. O benefício vem sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Em pelo menos 2 ações, a Corte terá que decidir sobre os auxílios pagos pelos tribunais de justiça de todo o país e que não fazem parte da lei orgânica dos magistrados. Aluno de Direito, Daniel torce para que os recursos do Bolsa Livro do Judiciário tenham outra finalidade. Acho que esse dinheiro que é público deveria ser investido em outras áreas visando a inclusão social. Acho que o Estado brasileiro pode fazer muito mais do que já privilegiar os privilegiados. Pois é, Lacerda, o levantamento do Banco Mundial lá mostrou exatamente isso, né? Que o gasto público brasileiro privilegia os ricos, né? Exatamente, porque não é só o Bolsa Livre, né? Tem o Bolsa Auxílio Paletó, né? Dos parlamentares, dos juízes. Então, realmente é uma grande distorção. E num país tão desigual como o nosso, né, foi citado aí o estado do Maranhão, que a gente sabe que tem os piores indicadores de renda, de qualidade de vida, e os magistrados recebendo lá, os parlamentares, auxílio para compra de livro. Não que eles não devam receber, mas como bem declarou um jovem aí na reportagem, sintetizou muito bem, esse dinheiro poderia ser muito utilizado para toda a população, né, para incentivar a leitura, mas a todos, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que, para obter o reembolso, o magistrado precisa apresentar nota fiscal que indique a natureza da obra. O TJ do Maranhão informou que o reembolso depende de comprovação e não é cumulativo. A Corregedoria Nacional de Justiça não vai se manifestar sobre o caso. Não me convenceram mesmo assim. Não precisa lógico, de bolsa, tendo um salário bem alto em relação ao brasileiro. Na verdade, devia ter um bom senso das pessoas. Nós estamos num Brasil com uma dificuldade orçamentária gigantesca, com gente passando fome, com pobreza, com desemprego. Nós acabamos de discutir aqui o volume do desemprego no Brasil. Eu não sei, é uma questão de decência. Abrir mão disso tudo já, como um voto de confiança para a população. Da onde viria o exemplo da sociedade? O que me deixa indignado é que a nossa elite não dá o exemplo que deveria dar em relação ao restante do país. Depois reclamam por que a imagem do poder público, dos políticos, é tão ruim. Aonde está a capacidade de se indignar e de ser decente e dizer, olha, vamos abrir mão disso aqui. Isso não faz sentido num país como hoje. Pessoas que ganham 40, 50 mil reais por mês de salário, ainda aproveitar de uma bolsa para livro, tudo bem, 5 mil por ano, é pouco, multiplica e vê quanto dá. Tá aí, estavam dizendo que dá 13 milhões, se você pegar no estado de São Paulo, todo mundo já aproveitar da bolsa livre. Então, é recurso, cada centavo é recurso hoje no Brasil. Isso não pode acontecer num país como o nosso hoje, parece país de rico, parece Europa aqui. Parece que nós temos um superávit fiscal que podemos nos dar o luxo de oferecer uma bolsa para juiz comprar livro. É o fim da picada. O Anísio Nunes está dando a sugestão aqui. Por que não existe uma biblioteca pública para o servidor público? Pensar a criança no presente, incluir os pais na educação e rejeitar modelos prontos. Com essas e outras ideias, educadoras italianas vieram ao Brasil, mostraram um método de educação elogiado em todo o mundo. Aos poucos, os alunos chegam a essa escola na zona oeste de São Paulo. Sem horário rígido de entrada, nem divisão por série, aqui se aprende por projeto. O deste ano é sobre o pintor modernista Cândido Portinari. Ele morreu com as tintas e
Ele gostava muito de pintar. O trabalhadores do café e o circo eu também pintava. A escola segue a abordagem Reggio Emília. A cidade no norte da Itália criou essa linha pedagógica no pós-guerra e já foi apontada como a melhor educação do mundo. Um dos pilares é a participação dos pais no dia a dia da escola. As fotos tiradas por Juvenal servem para avaliar o aprendizado das crianças. A gente observa muito no dia a dia como a criança cresce, como ela se desenvolve, como ela se abre para as outras experiências, né? Cada uma dessas brincadeiras desperta nas crianças inúmeras curiosidades e a abordagem de Reggio Emília utiliza essa aptidão da criança para que ela se encante pelo conhecimento e se manifeste por meio de mais de 100 linguagens diferentes. As educadoras italianas de Reggio Emília estão em São Paulo para replicar a abordagem nas escolas brasileiras. Madalena Tedeschi aponta a necessidade de se priorizar a primeira infância. Os primeiros anos de vida são absolutamente fundamentais para construir uma condição de aprendizado, um patrimônio de possibilidades que serve para toda a vida. Isso faz uma criança feliz, mas feliz no sentido de estar bem disposta a aprender. Felice. Vamos agora ao nosso bloco de esporte. Vladir Lemos já está aqui na área, não é isso, Vladir Lemos? Muito bacana a matéria. Boa matéria, né? Vamos falar sobre condenação... Sobre falta de educação. De falta de educação do Robinho, né? Condenado na Itália, Condenado na Itália, e vamos começar pelo Grêmio, classificado. Venceu a primeira partida. Escreveu mais ou menos bem o primeiro capítulo, a gente separou aí o gol gremista, a gente vai ver o Edilson lançando aqui quase no meio de campo, o Jael vai dar um toque de cabeça e o Cícero vai marcar o único gol da partida, 37 do segundo tempo. Comentei com você na redação durante a tarde que achei o time argentino muito bem montado, né? Um bom toque de bola, mas ficou na retranca, né? Muito cuidadoso na estratégia. Se tivesse usado esse toque de bola para ser um pouquinho mais ofensivo, talvez tivesse voltado para a Argentina com outro resultado. E esse gol foi no finalzinho, né? 37 do segundo tempo. Não é à toa que os gremistas estão aí fazendo uma festa danada, né? Mas calma, vai ter que jogar lá. E essa questão do Robinho, realmente, o William é uma bomba, né? 9 anos de prisão, né? A condenação por uma violência sexual em grupo que teria acontecido numa boate de Milão em janeiro de 2013. Na verdade, há ainda mais 2 instâncias de recurso, a gente também falava sobre isso. Uma fonte da Reuters chegou a declarar que o governo italiano não pretende pensar em extradição sem que antes se esgote essa possibilidade de recorrer, né? Mas é muito ruim mesmo. E vale lembrar também que já quando estava na Inglaterra defendendo o Manchester City, o Robinho teve envolvido num caso também de violência sexual, também numa boate de Leeds, no caso, mas aí a investigação, na verdade, não prosseguiu e ele acabou ficando livre. Dessa vez pode ter seríssimos problemas, né? O Robinho hoje está no Atlético de Minas, né? Está no Atlético e a notícia veio pouquinho antes do treino do time, né? Mudou totalmente a rotina lá na cidade do Galo. Apesar do Robinho, pessoalmente, não ter falado com a imprensa, não ter soltado uma nota, nem nada que o valha. Cartão Verde daqui a pouquinho com 2 convidados. O goleiro corintiano Kaique, campeão brasileiro, e também a repórter e comentarista da Rádio Globo CBN, Maíra Siqueira. Os dois estarão com o nosso time a partir das 10h30 no ar. 10h30, então estaremos ligados na TV Cultura. Bom jornal. Em instantes... Cidade de Roma inicia programa de aulas de inglês e boas maneiras aos taxistas que concorrem com os aplicativos de transporte. Aguarde só um instante. Vamos ler então no telão algumas mensagens enviadas pelos nossos telespectadores, pelo Twitter, #Jornal da Cultura. Vilma Félix Seguros, um absurdo este monte de regalias a políticos e magistrados. Zaba Punk Rocker, bastava respeitar a Carta Magna do país, onde diz que todos são iguais perante a lei. Ele falando do foro privilegiado. Caio Mesquita, pedir vistas deveria ser proibido mais uma vez no mesmo processo. Capaz. Olha, eu fico impressionado e o eleitor, o cidadão, as pessoas que nos assistem aqui percebem isso. A política, o exercício da política é uma coisa nobre, deveria ser uma coisa muito nobre. Quando você, em algum cargo, é eleito por 50 mil, 100 mil, alguns milhões, às vezes em votos de senador, voto para governador, para representar uma camada da população sobre aquilo que ela colocou de voto de confiança em você, eu até diria o contrário. Os privilégios dos políticos deveriam ser menores do que o do cidadão comum.
no Brasil são extremamente maiores. Por quê? Porque, no fundo, a exemplaridade devia vir daqueles que estão no cargo público. Se o cidadão comum olha para cima e enxerga sacanagem, corrupção, malandragem, desrespeito à lei, ele vai dizer o quê? Pô, se o cara que está lá em cima não respeita, por que eu vou respeitar? Então, nós criamos uma escala de valores inversa no Brasil. Nós temos valores invertidos onde as pessoas de bem deveriam se espelhar nas pessoas que os representam e só vem mau exemplo de cima. É exatamente o que deve acontecer o contrário. Eu quero menos regalias e menos privilégios, porque eu estou representando uma classe de pessoas que acreditou quando votou naquilo que eu vou lá fazer por eles. Eu estou representando... o Mário Covas dizia muito isso. Esqueçam, você está aqui, não tem orçamento privado, aqui é público, é orçamento das pessoas. Lacerda. Pois é, tem aquele ditado conhecido que a mulher de César não basta ser honesta, né? Ela precisa parecer honesta. E isso vale muito para o sistema político brasileiro. Quer dizer, na verdade, essa parte toda de regalias e processos que você tem deveria se servir de uma visão para toda a sociedade, né, de mostrar que não se tem regalias, que todos os brasileiros são iguais. E um fator muito importante aí na conscientização e tudo é o papel da educação, né? Então nós vimos aí iniciativas da Itália que são muito válidas. Eu quero lembrar um brasileiro muito importante na educação, que é o Paulo Freire, né, que tem que ser sempre ouvido, porque é um papel muito importante na educação. Muito bem, Lacerda. Antônio Corrêa de Lacerda, obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você. Emerson Capaz, boa noite. Obrigado pela participação. Prazer. E o nosso boa noite vai para os taxistas lá da Itália. Em época de concorrência com os aplicativos de transporte, a Prefeitura de Roma começou um programa de aulas de inglês e de boas maneiras aos motoristas de táxi. Uma maneira de qualificá-los para que tenham a preferência dos turistas e da população local. Não deixa de ser um exemplo para quem anda nessa briga com os aplicativos, não é? Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece aqui no jornalismo da TV Cultura, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua companhia e audiência. Uma ótima noite. Até amanhã.